dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Que bom poder relembrar o sacrifício de Jesus e o que Ele fez por nós na cruz. Isso é o que nos dá e nos traz esperança, amém? Quando relembramos do sacrifício de Jesus na cruz e da nossa natureza pecaminosa, nós lembramos o quanto que nós somos frágeis, mas também lembramos o quanto o sacrifício de Jesus, ele nos traz esperança e nos perdoa de todo o nosso pecado, de toda a nossa transgressão. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão e queria te convidar para ler juntamente o texto de Mateus 21, do versículo 28 ao 32. Mateus 21, 28 ao 32. Gostaria de falar sobre arrependimento para a vida. A palavra do Senhor diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Louvado seja o Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, que é santa, pura e verdadeira. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha vivificar a Tua palavra em nós, venha falar aos nossos corações e transformar-nos, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus. No nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, crendo que a Tua palavra é a verdade que nos liberta e nos transforma, ó Pai, no nome de Jesus. Eu compartilhei esse texto sábado retrasado com a juventude, e eu gostaria de compartilhar com você também nessa manhã, porque é algo que Deus tem falado ao meu coração e creio que é muito importante para nós. Arrependimento e fé são 2 elementos muito importantes no cristianismo. Arrependimento e fé, e obviamente eu quero enfatizar mais sobre o arrependimento, é um dos elementos que precisa e deve fazer parte da nossa vida como cristãos. Esse texto, essa fala de Jesus aos líderes religiosos, gostaria de verificar também alguns fatos que acontecem e que antecedem essa fala de Jesus sobre o arrependimento. Jesus ele está indo para Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém ele é recebido, o que nós conhecemos como a entrada triunfal de Jesus. Ele é recebido com honra e as pessoas começam a dizer Hosana ao Filho de Deus. E na sequência também Jesus ele purifica o templo. Ele chega e expulsa todos aqueles que estavam transformando o templo, a igreja, em lugar de comércio. E na sequência também ele cura várias pessoas que se achegam a ele, e as crianças o adoram e começam a dizer Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi. E os líderes religiosos, eles não gostaram muito dessa ocasião, e eles começaram então a questionar a autoridade de Jesus e a perguntar com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo, com que autoridade Jesus ele estava ensinando, com que autoridade Jesus estava curando, com que autoridade Jesus estava recebendo honra e glória. E daí Jesus responde a eles: eu respondo para vocês a pergunta se vocês me responderem sobre o batismo de João Batista. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E daí eles pensaram e eles tinham uma resposta, mas eles
disseram, se a gente responder que é de Deus, então eles vão perguntar, ele vai perguntar, por que vocês não creram? E se nós dissermos que o batismo é dos homens, eles temiam o povo, porque o povo acreditava que João era profeta. E Jesus então se dirige aos fariseus dizendo, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e ele se dirigiu ao primeiro, ao filho mais velho, e disse, hoje você vai trabalhar na lavoura. E ele disse, não quero, mas depois ele se arrependeu e foi. Imediatamente também ao segundo, e o segundo falou que iria, mas também não foi. E daí Jesus então fala, olha, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino, porque João Batista veio para mostrar o caminho, ele veio no caminho de justiça, mas vocês não creram. Vocês viram os sinais que João Batista fez e que eu também estou fazendo, mas vocês não creram e nem se arrependeram. Então Jesus está mostrando para eles que eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam Deus, mas eles não se arrependeram dos seus maus caminhos. Por isso eu digo a vocês que arrependimento é algo fundamental na nossa caminhada cristã. E arrependimento, ele é uma mudança de vida radical, é o que nós chamamos, e o que a tradução diz que é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma convicção de pecado, é uma consciência que nós temos pelos atos que nós praticamos. E o arrependimento ele acontece quando nós viramos as costas para as coisas do mundo e deixamos Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Alguns teólogos escoceses e ingleses no século XVII, eles escreveram algumas perguntas inclusive sobre arrependimento, e eles escreveram perguntando o que é o arrependimento para a vida. E a resposta é: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, nós, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e a percepção da misericórdia de Deus em Cristo, ele se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados e abandona-os e volta-se para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhes obediência. Davi, no Salmo 51, ele nos dá um exemplo de alguém que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus atos. E eu quero voltar a esse salmo no final da minha fala. A Bíblia toda, ela fala sobre arrependimento. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê Deus, quando o povo ele se desvia, e repare um detalhe, Deus ele está chamando o próprio povo dele ao arrependimento. O arrependimento ele é sim para as pessoas que ainda não conheceram a Jesus, ele é sim de fato para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, mas arrependimento ele é especificamente para aqueles que são o povo de Deus. Quando o povo de Deus ele desviava o foco, desviava-se do caminho, então Deus levantava um profeta e dizia: arrependei-vos, volte-se para mim, diz o Senhor. Um texto que nós conhecemos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus chamando o povo ao arrependimento. A gente vê isso muito na história do povo de Israel. Eles erram o caminho, eles erram o alvo e Deus chama de volta ao centro, que é o próprio Deus. A Bíblia toda ela fala sobre arrependimento. O profeta Malaquias, no capítulo 1 de Malaquias, quando o povo ele está retornando do cativeiro babilônico, ele chama o povo ao arrependimento quando eles estão fazendo a construção do templo, para que eles não viessem cair no mesmo erro que os pais cometeram, que os pais caíram. No capítulo 3 de Mateus, João Batista aparece no deserto dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus assim o faz. Jesus prega também o arrependimento: arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos vai dizer isso. Os discípulos assim o fizeram. Pedro, quando ele está ali diante
quando ele está reunido com os irmãos, e aí vem o Espírito Santo, algumas pessoas que estavam ali, eles começam a dizer, olha, eles estão embriagados, e Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e começa a fazer um sermão em defesa de Jesus Cristo, e aquelas pessoas então diz, o que nós faremos? E ele diz, arrependei-vos. Há uma mensagem de arrependimento, e o arrependimento ele é fundamental na nossa caminhada cristã. O arrependimento é um aspecto da conversão, que diz respeito ao afastar-se de todo o coração da vida passada, dominada pelo pecado, expressões que nós vemos que são utilizadas pelo apóstolo Paulo, como despojar-se do velho homem, em Efésios 4:22, e também a mortificação da carne, em Colossenses 3:3, nos traz essa ideia. O arrependimento ele envolve toda a nossa personalidade, porque ele faz surgir em nosso interior uma aversão ao pecado, e ele atinge a nossa maneira a nossa mente, a nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos, a nossa maneira de sentir, a nossa vontade, a nossa maneira de agir. E há um problema quando nós não vivemos uma vida de arrependimento. Nós não conseguimos perceber as grandezas de Deus, nós não conseguimos perceber o quanto o Filho de Deus, Ele se sacrificou por nós e pelos nossos pecados. Assim aconteceu com os religiosos da época de Jesus. Eles viram os sinais, mas eles não conseguiram se arrepender dos seus pecados, porque o coração deles estava endurecido. O problema de não vivermos uma vida de arrependimento é que nós mantemos uma imagem aparentemente irrepreensível, mas fatalmente corrompida, que era a imagem que os fariseus e os religiosos eles mantinham. Nós não conseguimos desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus que é justo, puro e santo, e há uma incompatibilidade. É impossível amar a Deus e se relacionar com as coisas do mundo. Quando o rei Saul ele desobedeceu a Deus, o Espírito de Deus o abandonou. Por quê? Porque não há uma compatibilidade entre Deus e o pecado. Por isso que há um chamado ao arrependimento. Nós não conseguimos vivenciar uma vida de santidade e pureza, do qual Deus nos chama. Não conseguimos abandonar velhos hábitos pecaminosos que nos acompanham, como a mentira, o engano, a maldade, o orgulho. E não importa a natureza do pecado que cometemos, seja um pensamento mau, seja pornografia, seja desonestidade, seja o roubo, seja uma palavra ofensiva, nos afasta de Deus, seja uma crítica às autoridades, seja qualquer coisa, nos afasta de Deus, porque é contra Deus que pecamos, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque nós perdemos a sensibilidade dos nossos ouvidos e do nosso coração de ouvir a voz do Criador. Nós até conseguimos ver os sinais, porém os nossos corações estão endurecidos e não glorificamos a Deus, em cujas mãos está as nossas vidas. Há um chamado ao arrependimento e fé. Há uma absoluta necessidade de arrependimento esse que vai gerar em nós uma tristeza pelos erros cometidos. No entanto, essa é uma tristeza que vem de Deus pelos nossos pecados cometidos, e ela é contrastada com a tristeza segundo o mundo, que é relacionada ao remorso ou às consequências do pecado e não ao pecado em si. Um exemplo de arrependimento e de remorso também nós podemos ver Pedro e Judas. Pedro, discípulo de Jesus, ele se arrependeu após ter negado Jesus e teve uma vida transformada para ser um servo, e foi quem pregou o sermão e 3.000 pessoas se converteram. Ele foi alguém que se arrependeu e se tornou um servo de Jesus. Judas, ele lamentou a traição praticada, porém, em vez de confessar o seu pecado, ele resolveu dar cabo de sua vida, porque não suportou a consequência do seu ato. A Bíblia nos ensina que o resultado da tristeza produzida pelo arrependimento é a vida e a salvação, enquanto a tristeza que é produzida segundo o mundo, ela produz morte. Pedro ele ficou triste para a vida, enquanto Judas para a morte.
é o que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, em 2 Coríntios do capítulo 7 e versículo 9. Agora, folgo, diz ele, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento, pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, diz Paulo, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Há um chamado ao arrependimento, a nos entristecermos pelos nossos pecados, pelos erros que cometemos. E eu concluo as minhas palavras com o que Moody vai dizer e vai trazer para nós, que há 5 coisas que revelam e que fluem do verdadeiro arrependimento. Primeiro é a convicção. O homem pecador, ele está profundamente convicto pelos seus pecados. E há também uma contrição. O homem pecador, ele apresenta um profundo sentimento e tristeza e humilhação por causa do pecado. Terceira coisa, confissão de pecado. A confissão e a contrição levam o homem a confessar os seus pecados diante de Deus. A confissão de pecados a Deus, juntamente com a fé em Cristo Jesus para a salvação, constitui a verdadeira conversão. E a confissão de Cristo diante do mundo. A pessoa convertida, ela desejará ser instrumento de Deus para a salvação dos outros. Há um chamado ao arrependimento, e esse arrependimento, ele nos leva à vida. Gostaria de voltar ao Salmo 51. Davi, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me dos meus pecados, pois eu mesmo conheci as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com risopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer-te. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos sábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Não encontramos um coração quebrantado e um coração contrito, o coração de Davi. Após ter cometido pecado contra a mulher do seu soldado, o profeta é enviado até Davi. Ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende diante de Deus. Nós precisamos praticar, assim como Deus, a Bíblia, ela nos incentiva a praticarmos os frutos do Espírito. O arrependimento, ele é algo que deve ser praticado por nós todos os dias. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida de arrependimento e fé.
arrependermos todos os dias. Há um chamado do Senhor à sua igreja, também às pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, no nome de Jesus. Amém?